Bom, o professor Manrique Castro, ele vai dizer para a gente, neste primeiro capítulo, como surge o serviço social na América Latina, onde surge e por que surge. Ele vai citar alguns autores, ele vai citar, por exemplo, Anderegg, Barrier e outros autores. Ele vai trazer a perspectiva de alguns autores para discutir isso, ok? Então, o professor Manrique, ele vai dizer para a gente nesse primeiro capítulo que o serviço social no continente latino-americano, ele surge primeiramente no Chile, em 1925, pelo médico Alejandro Del Rio, né? Então, é esse médico, Alejandro Del Rio, que vai fundar a primeira escola de serviço social no Chile. Sendo assim, nós percebemos que o primeiro país a implementar e institucionalizar o serviço social na América Latina vai ser o Chile. E aí ele vai dizer para a gente, citando o Anderegg, que o serviço social, nesse primeiro momento, ele nasce como um reflexo do serviço social belga, francês e alemão e, por fim, norte-americano. E aí, na página 22, o professor Manrique traz uma citação de Anderegg, onde ele diz o seguinte, aspas, 3 pontinhos, 1925 pode ser considerado como o ano de nascimento do serviço social profissional na América Latina, já que marca a criação da primeira escola da especialização num país latino-americano. Desde o seu nascimento, o serviço social latino-americano recebeu forte e decisiva influência externa. Não é surpreendente que a sua concepção tenha sido basicamente a de um mero reflexo. Entre 1925 e 1940, aproximadamente, foi tributário da Europa, em especial sob o influxo belga, francês, alemão, e a partir de 40 passa a ter o selo exclusivo norte-americano. Ele vai colocar isso. No entanto, o professor Manrique ele vai dialogando neste capítulo com os autores. Ele vai colocando, inclusive, que ele não acha prudente colocar o serviço social como um mero reflexo, né, do serviço social europeu, o serviço social latino-americano, como um mero reflexo do serviço social europeu. Então, ele vai dizer, sim, o serviço social latino-americano ele vai receber a influência europeia, isso vai ser muito forte, agora reduzi-lo a um mero reflexo é muito sério, né? Ele vai colocar que não, que o serviço social chileno vai também possuir as especificidades chilenas. Então, ele vai colocando o que os autores dizem, argumenta, mas também traz a sua crítica. E aí o texto vai seguindo dizendo que, já com Barrier, outro autor, ele vai enfatizar outros elementos. Por exemplo, na América Latina, o serviço social vai surgir como uma subprofissão subordinada à prática médica. Vamos lá entender. Anderegg, o serviço social, ele considera como um reflexo da América Latina, unicamente. O professor Manrique Castro vai dizer que é um reflexo sim, mas não um mero reflexo. Também vai ter as particularidades socio-históricas do Chile. Já Barrier vai dizer que o serviço social surge como uma subprofissão da prática médica. De fato, vai surgir como uma subprofissão da prática médica, porque quem traz a primeira escola de serviço social para o Chile vai ser um médico, né? O Alejandro Del Rio. E nesse primeiro momento ele vai atuar assim, como uma subprofissão da prática médica, como uma profissão auxiliar à prática médica, ok? E ele vai dizer o seguinte, que os autores eles vão distinguir 3 fases do serviço social na América Latina. A primeira fase seria a fase da assistência social, que estaria ligada ao projeto de fazer o bem ao próximo de uma maneira técnica. A segunda fase do serviço social, que seria a da prevenção dos desajustes. E o terceiro, o trabalho social, que seria o exercício técnico da caridade. Ainda na página 22, o professor Manrique ele vai citar Barrier, dizendo o seguinte, aspas, em 1925 começa a funcionar em Santiago, no Chile, a primeira escola de serviço social, fundado pelo doutor Alejandro Del Rio.
O fato de a primeira escola de serviço social da América Latina tenha sido criada por um médico é de fundamental importância. Nesta época, os médicos já sabiam muito bem que poderiam rentabilizar sua tarefa, na medida em que se cercassem de uma série de subtécnicos que, sob absoluta dependência e direção e dando-lhes estrita conta de seus afazeres, complementariam a função propriamente médica. Médicos com essa mentalidade puderam perceber que contariam com outros componentes nesta equipe de subprofissionais. E um desses componentes da equipe de subprofissionais foi o assistente social. Só que o autor vai colocar uma coisa que é bem importante. O professor Manrique vai dizer que é importante que nós não tenhamos uma perspectiva e uma visão endógena a respeito da gênese do serviço social na América Latina. Veja, quando a gente coloca que foi um médico, o Alejandro Del Rio, que traz o serviço social para a América Latina, especificamente para o Chile, não é como se ele fosse uma figura abençoada, uma pessoa visionária, uma pessoa que quer o bem para a humanidade, dentro de uma perspectiva messiânica, né, e individualista. Não. Alejandro Del Rio, na verdade, ele fez uma leitura da realidade, né? Não é apenas pela vontade do médico que o serviço social vai surgir, não. O médico só traz o serviço social em virtude da demanda histórica, de uma necessidade histórica. Ora, o Chile está vivendo um processo de crise, né, de crise capitalista, do capitalismo industrial, e esse processo de crise precariza as condições de vida da classe trabalhadora, e eles percebem que eles vão necessitar de outros profissionais para intervir, para apaziguar essas expressões da questão social. Então, na verdade, o Alejandro Del Rio, ele faz apenas uma leitura da realidade. Vai ser a realidade que vai demandar o profissional de serviço social. O Alejandro é um mediador disso, ele não é o responsável por isso, o único responsável, tá? Então, cuidado para que a gente não caia numa perspectiva de gratidão messiânica, né, que considerando essa figura como, que figura maravilhosa, que trouxe serviço social. Não, ele aproveitou um contexto histórico, né? Ele realmente faz uma leitura da realidade, percebe que há uma demanda social expressiva e, a partir daí, ele vai trazer essa profissão para o Chile, ok? E aí, o autor vai continuar dizendo que a escola de serviço social no Chile, ela representa um novo patamar de institucionalização da profissão. Porém, ele vai dizer que a formação das primeiras escolas, a primeira escola em 1925 no Chile, em 1936 no Brasil, em 1937 no Peru, elas são momentos que revelam um processo de maturação, né, societário que demanda um outro tipo de profissional. E aí ele vai citar um outro autor, Boris Lima, que vai colocar que a evolução do serviço social contempla 4 etapas: pré-técnica, técnica, pré-científica e científica. Neste caso aqui, nós estamos colocando o que o autor cita, mas nós sabemos que o serviço social não é uma profissão científica. Nós já vimos isso nos vídeos que vocês assistiram sobre os seminários, né? Os seminários, eles vão colocar essa tentativa de cientificidade, mas nós hoje sabemos que o serviço social não é uma ciência, e nós também sabemos que existem 2 teses de gênese a respeito da profissão. A tese endogenista, que traz a perspectiva da evolução, que é o caso que o professor Aguiar está usando aqui nesse livro, e existe a tese histórico-crítica, que coloca que o serviço social não evolui. Na verdade, ele rompe com a caridade, com a filantropia. O autor aqui está colocando a tese endogenista, acreditando que o serviço social evolui. Então, a gente está colocando que o autor diz aqui, é importante. Mas nós que bebemos da perspectiva crítica, nós sabemos que o serviço social, a gênese do serviço social está vinculada não a perspectiva evolucionista, mas a perspectiva histórico-crítica, ok? Que inclusive nós também temos um vídeo falando a respeito da natureza da gênese do serviço social aqui no canal. Eu sugiro que vocês assistam, tá bom? E para finalizar, o autor vai dizer para a gente a seguinte situação. Ele vai dizer que o serviço social, como qualquer atividade, não tem a faculdade de se autodeterminar,
de, por si mesmo, fixar o efeito qualitativo de sua prática. As práticas profissionais, quaisquer que sejam, têm que ser inseridas no movimento geral das relações entre as classes e visualizadas como expressão de seus interesses, organizando respostas distintas à contradição que existem entre elas. Apenas depois de se compreender o significado deste jogo básico de forças é que se torna possível precisar, a nível das ideias, aquelas que se põem como características em cada etapa. Por exemplo, identificar o conjunto pertinente das concepções existentes no momento de reconhecê-los como pré-científico ou científico pode favorecer no plano superestrutural a compreensão do que diferencia uma etapa da outra, mas não é suficiente, quer para caracterizá-las globalmente, quer para esclarecer o trânsito de uma à outra, né? Então é isso que ele vai colocar de maneira geral no primeiro capítulo do livro O Serviço Social na América Latina. Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês para entender um pouco mais os fundamentos do serviço social. Lembrando que esse vídeo é apenas um vídeo introdutório. Eu sugiro que vocês leiam o material, que aprofundem a discussão e aguardem, porque os próximos vídeos vão dar continuidade a essa série a respeito dos fundamentos do serviço social. Se vocês querem outros vídeos a respeito de outras temáticas, a forma que eu encontro de saber o que de fato agrada a vocês são as visualizações. Então, quanto mais visualizações um vídeo tem, mais eu percebo que vocês gostam daquele determinado assunto. Então, se vocês gostam muito de um vídeo, assistam esse vídeo, compartilhem com os amigos, que mais pessoas vejam, porque os vídeos com maiores visualizações, obviamente, são os contemplados aqui no canal, tá bom? Então, se vocês gostaram, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.